Deus amado, o ministro da Tua palavra nessa noite, a qual tenho certeza, ó Deus, que já tem colocado a palavra Tua em seu coração, para que nessa noite nos ministre Ele, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Por isso, ó Deus, que nós como igreja Te glorificamos, Te exaltamos nessa noite, porque sabemos que o Senhor é bom e maravilhoso. Então usa a vida do Teu Filho, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pastor Eduardo. Glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar, amados. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estava aqui pensando nessa mensagem. Eu não vou falar nesse hino, mas eu vou falar nessa mensagem. Estava pensando, pastor Jean, nessa mensagem. Como é bom pertencer ao Deus de amor. Aleluia. Oh Deus. Como é bom pertencer ao Deus de amor. Eu, no início do culto, orando ao Senhor, buscando a Deus, e atento em tudo, Aí, o presbítero Wagner, ele pega o microfone e ele fala algumas coisas que veio como uma flecha no meu coração. Ele lê lá em Salmo 138 e diz assim: andando eu na angústia, tu me revivificarás. E aí ele disse assim: essa noite é noite de restauração. Essa noite é uma noite de Deus pegar os cacos. Eu falei: Senhor, como tu és lindo. Porque Senhor, tu és lindo. O Senhor me deu uma palavra e eu ainda falei com a minha esposa em casa, não foi, Ita? Não foi? Falei com a minha esposa, eu estou com muita vontade de ligar para a irmã Raquel e pedir para ela me auxiliar e ministrar no meu lugar. Aí eu ainda falei para minha esposa: não vou fazer isso, está muito em cima, não vou fazer isso. Mas a palavra já estava no meu coração. E eu creio, amados, que o Senhor, Ele já está tratando. Ele não vai tratar, Ele já está tratando conosco de uma forma muito especial. E eu quero te convidar para a leitura da palavra de Deus, aqui em Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Meus amados, quantos têm encontrado e pode dizer amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. É isso aí. Está o Rafa, o Felipe ali, já está no jeito aqui também. Então, se algum irmão, alguma irmã não trouxe, né, o seu exemplar da Bíblia, está aqui no telão também, nós temos a palavra do Senhor. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1. Eu também vou olhar aqui para o telão. E outra vez entrou na sinagoga, tá? E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. 2. E estavam observando-o, se curaria no sábado, para o acusarem. 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. 4. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles,
em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, Jesus então disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Amém, amados? Era até aqui que eu desejava ler a palavra do Senhor, e eu gosto de observar, de olhar para detalhes no texto da palavra de Deus. Eu gosto de me atentar a alguns detalhes, e eu fiquei observando essa leitura, e esse texto nos mostra para mim e para você, para nós que aqui estamos nesta noite, que não é a primeira vez que Jesus vem a esse local, a sinagoga. Não é a primeira vez. O texto é muito claro dizendo que é uma outra vez. Isso mostra o seguinte, que em outras ocasiões, Jesus já tinha estado presente naquele local, naquela sinagoga, certamente que ensinando. Então não é a primeira vez. Esse local, ele não é um lugar desconhecido para o Senhor. É o lugar que o Senhor já conhece. A sinagoga era como que o lugar do culto. Seria hoje a igreja, é o lugar do culto. Era também o lugar do ensino, o ensino da palavra do Senhor, o ensino religioso, o ensino espiritual, era também o lugar do ensino. Era o lugar onde se discutia algumas questões relacionadas à fé, e nesse lugar tinha um ancião, um senhor, uma pessoa ali, um judeu, que tomava a frente, que presidia a frente da reunião, e era ele que dava as oportunidades. Então, Jesus está em um lugar que não é um lugar desconhecido, é um lugar conhecido, não é a primeira vez, Jesus já esteve ali outras vezes, mas agora o texto diz que Jesus, ele entra novamente nesse lugar, ele vem para a sinagoga, é um sábado. Era muito comum os judeus se reunirem na sinagoga no dia de sábado, e no sábado geralmente havia um número maior de pessoas, mas é interessante que eu estive estudando, lendo alguma coisa com respeito à sinagoga, o funcionamento da sinagoga, e eu pensei, falei, poxa, esse negócio tem alguma coisa a ver conosco. Porque a sinagoga, ela tinha, digamos assim, os seus dias de abertura mais certo na segunda, na quinta e também no sábado. Eu falei, poxa, que legal. E era o lugar da reunião. Jesus chega aqui no sábado, porque o texto diz que numa outra vez entrou então na sinagoga. Aí Jesus diz, né? Jesus entra na sinagoga, e o texto vai dizer que nesse dia, ali, naquele lugar, aparece um homem, ele tem uma das mãos, então ele tem uma das mãos, e o escritor Lucas, no capítulo 6 e no versículo 6, ele nos mostra que essa mão deste homem é a mão direita. Então, a mão direita desse homem não são as duas mãos, é a mão direita, ela é uma mão mirrada. A mão mirrada significa, literalmente falando, é como que se ela não tivesse a carne, ela fosse uma mão, porque alguns textos diz ressecada, como se fosse seca. Então, a mão desse homem, dessa pessoa, era uma mão, digamos assim, com uma deficiência. Ele tinha essa deficiência na mão direita, era uma mão, certamente, uma mão feia, digamos assim, e ele tem essa deficiência. E aí o versículo 2
diz assim: e estavam observando-o, se curaria no sábado, para o acusarem. Então, está acontecendo o culto, a reunião já está em andamento, a sinagoga está cheia, Jesus está presente, tem um homem que tem essa mão mirrada. Esse homem, ele não está no meio da igreja, ele não está no meio da igreja, também ele não está no início aqui, nas cadeiras da frente da sinagoga. Esse homem, ele está lá no fundo, ou é mais provável que ele não esteja nem mesmo dentro da sinagoga, é mais provável que ele esteja do lado de fora da sinagoga, porque os judeus, eles entendiam que uma pessoa com uma enfermidade, uma doença, uma deficiência, essa pessoa não podia ocupar o espaço da sinagoga, essa pessoa ela ficava com o seu acesso como que restrito. Então, é bem verdade isso que Jesus chama este homem para o meio. Então, ele não está aqui, olha, na frente, não está no meio, talvez esteja em algum canto lá do fundo, ou mais provável que estivesse até mesmo do lado de fora. Essa é a condição, essa é a situação. É isso o que a narrativa desse texto ela nos mostra. Agora, é interessante nós observarmos que as pessoas que ali estavam presentes, elas direcionavam o seu olhar para o homem que está lá atrás e para aquele que está lá na frente, para Jesus. Porque a Bíblia vai dizer, observando-o, para ver se o curaria. Então, era mais ou menos assim, olhando para quem estava na frente, falando da pessoa de Jesus, e virando o rosto, e virando o olhar, e voltando-se o olhar para aquele que estava em algum ponto lá atrás. Aí eu fiquei pensando comigo, quando eu estive fazendo a leitura desse texto, observando esse texto, eu fiquei pensando comigo que esse texto nos traz algumas lições. Primeira, a sinagoga ali era o lugar do culto. Era o lugar do culto. E quando eu olho para o lugar do culto, eu olho para o lugar de se conectar com Deus. Quando eu olho para o lugar do culto, eu olho para o lugar da adoração, para o lugar da reverência, E eu me lembro que eu posso dizer o primeiro, muito embora alguém diga, pastor, esse não é o primeiro está antes, né? Em Gênesis, lugar do culto, Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, quando fala acerca ali da oferta de Abel e da oferta de Caim, né? Abel era aquele que era o pastor das ovelhas, Caim era o lavrador da terra, e ambos foram para o lugar do culto ofertar algo a Deus. O Caim, ele pega do fruto da terra, o Abel, ele pega do primogênito das ovelhas, e ambos vão para o lugar do culto. Assim como nós estamos aqui nesta noite no lugar do culto. Aí eles vêm para o lugar do culto, e só que um presta o culto realmente de coração voltado para Deus, com verdade, com sinceridade, com temor, com reverência, que é o caso de Abel, mas no caso de Caim já é diferente. Eu penso que talvez estivesse até mesmo no mesmo lugar, geograficamente falando, espaço físico, enfim. Tanto um quanto o outro traz a sua oferta. A questão não está na oferta, a questão está no ofertante. E o culto de um é aceito. O culto do outro, tratando-se de Caim, não é aceito diante do Senhor. Por quê? Porque ambos estão no lugar do culto, porém um está realmente voltado para Deus, o outro não. Agora, olhando aqui para a sinagoga, eu vejo exatamente esse retrato, essa fotografia. Eu vejo exatamente isso, porque
a Bíblia vai dizer que esses homens que estão no culto, eles estão ali para observar, para fazer uma avaliação, para fazer um julgamento. Eles estão observando a vitrine que está na frente, Jesus, e eles estão observando alguém que está lá no fundão. Imagina aqui, por exemplo, nós estamos aqui neste culto, e tem alguém lá atrás que está com um problema. Esse homem, ele está lá atrás, e ele está com um problema, o texto mostra isso. Tem alguém lá atrás que está com um problema. Para você olhar para quem está aqui na frente, é fácil, porque o teu rosto, a tua face está voltada para cá. Agora imagina, está olhando para cá e também olhando para quem está lá atrás. Logo, você vai ter que se virar. Então, você vai ter que fazer um movimento e olhar para quem está lá atrás. Mas isso, diz a Bíblia, que eles estão observando, ou seja, é constante, é algo constante. Olhando para quem está aqui e olhando para quem está lá. Olhando para quem está aqui e olhando para quem está lá. Logo, esses homens, eles estavam no lugar do culto, mas eles não vieram para o culto. Eles estavam no lugar da adoração, mas eles não estavam adorando. Eles estavam no lugar do ensinamento, porque o texto de Lucas diz que Jesus está ensinando, mas eles não estavam dando a mínima importância para aquilo que Jesus estava falando. Então, eles estão diante de Jesus, no lugar do culto, ouvindo o ensinamento, mas eles não estão, digamos assim, ligados no culto. Eles não estão cultuando ao Senhor. Eles estão ali com um único objetivo: ver o que Jesus faria em relação àquele homem. Eles estão ali, o objetivo deles é exatamente este: o que Jesus vai fazer com aquele homem? Mas nessa minha fala dessa noite, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu fiquei pensando comigo sobre as lições que nós podemos extrair deste texto. Algumas lições, e uma delas é: não é somente estarmos no culto. Somente estarmos no culto, isso não é o suficiente. O importante é nós cultuarmos ao Senhor. O importante é nós voltarmos o nosso olhar para o Senhor. Isso é o importante. E esses homens não estavam fazendo isso. Eles estavam no lugar certo, mas eles não estavam com o objetivo certo. Que Deus nos ajude para que nós possamos, estando no lugar certo, estejamos também com o objetivo certo. Voltar os nossos olhos ao Senhor. Voltarmos a nossa atenção à palavra de Deus. Cultuarmos ao Senhor. E isso eles não estavam fazendo. E é um texto, é o único texto que diz que Jesus, ele fica indignado. Se você pegar os outros evangelhos, você não vai ver isso, mas aqui Jesus, ele fica indignado, isso porque o texto diz: Jesus conhecia o coração dos homens. Então isso trouxe uma indignação ao coração do Senhor. Que o Senhor ache em nós, encontre em nós lugar para adoração. Mas agora, vamos tirar a nossa atenção desses homens e vamos pensar neste homem aqui, o homem da mão mirrada. O que me chamou a atenção foi exatamente este homem, o homem da mão mirrada, porque eu fiquei pensando comigo, como que era a vida deste homem em meio à sociedade? Como que era a vida deste homem? Porque ele trazia como que um estigma, um sinal. Por ele ser alguém que tinha uma mão seca, vamos usar esta expressão, acho que fica de mais fácil compreensão. Ele tinha uma mão problemática. Então, havia uma rejeição por parte dos judeus em relação a ele. Então, ele não tinha acesso em todos os lugares. Em muitos lugares onde ele ia, a porta para ele era fechada, porque era como se ele trouxesse com ele uma maldição, um pecado. Ele estava em falta por ocasião
daquela deficiência, daquela enfermidade que ele tinha, era uma superstição que havia em meio aos judeus. Então, ele era meio que excluído, ele era colocado de lado. Dá para ter uma ideia? O que esse homem, como que foi a vida deste homem? Dá para ter uma ideia? Como que foi, por exemplo, a infância deste homem? Como que foi a infância deste homem? A infância. Podia brincar com todas as crianças? Não, porque havia os pais que proibiam que ele se aproximasse de suas crianças. Havia os pais que diziam aos seus filhos: olha, não brinque com aquela criança ela traz com ela uma maldição, ela traz com ela uma marca, não brinque com aquela criança. Então, ela já sofre essa rejeição desde a sua infância, e ela vai crescendo com isso, e isso faz parte da sua infância. Mas isso também faz parte da sua adolescência, da sua juventude. E ela começa, esse homem, ele vai percebendo que a vida dele é marcada. Por onde ele passa, a vida dele é marcada. A vida dele é marcada pelo preconceito que a sociedade colocava sobre ele. Era uma vida marcada. A vida dele era marcada pela rejeição. A vida dele era uma vida marcada por ele não ser aceito. Como ser aceito no ambiente de trabalho? Naquela época, apresentando um problema dessa envergadura, dentro de uma cultura supersticiosa por parte dos judeus em relação àquela enfermidade, esse homem, as portas para este homem, as portas elas eram todas, eu penso que fechadas para ele. Dá para ter uma ideia como que ficava? Eu fiquei pensando comigo, como que ficava, como que estava o estado da alma deste homem? Por onde ele ia, a porta está trancada, porque tem uma marca, Se em meio às amizades, ele tinha dificuldade de fazer amigos, porque as pessoas não se aproximavam dele. Procurar trabalho, não conseguia o trabalho, porque havia essa rejeição. E aí? Como que era a vida deste homem? Porque quando as pessoas se dirigiam para ele, ou até mesmo não se dirigindo a ele, se afastando dele, era como se as pessoas mexessem na consciência dele e dissessem assim: é o teu pecado. É o teu problema, é por isso que eu me afasto, é por isso que eu me distancio, é por isso que eu não me aproximo, é por isso que eu não converso, é por isso que eu não tenho amizade. Então, amados, dá para ter uma ideia como que era a vida deste homem? É uma coisa muito complicada. Agora, esse homem que está sendo rejeitado lá fora, que está sendo rejeitado na sociedade, que traz uma marca na sua alma de anos, ou talvez de décadas. Este homem é o homem que agora vem para o lugar do culto, e no lugar de culto ele não pode entrar, porque ele tem, a porta para ele está fechada. Eu penso, talvez, que ele estivesse do lado de fora. É como aqui. É como se ele não pudesse entrar e estivesse lá do lado de fora. Agora, como se isso não fosse o suficiente, o bastante, para ferir-lhe a alma, para ferir-lhe o coração, como se isso não fosse o bastante. Agora vem um outro ataque. Está todo mundo assim, olhando para esse homem. Dá para ter uma... Ele sabia que aquele olhar não era um olhar de amor. Ele sabia, porque ele já tinha sofrido muito. Então ele sabia que aquele olhar era o olhar da discriminação. Era o olhar do julgamento. Ele sabia disso. Era o olhar da reprovação, da acusação. Era esse olhar que estava voltado para ele no ambiente de culto.
mas ele continua lá, ele não sai de lá. Esse olhar não faz ele se distanciar, esse olhar não faz ele abandonar o lugar do culto, esse olhar não faz ele deixar de vir ao culto, não, nada disso. Ele vem com as suas feridas, ele vem com as suas marcas, ele vem com as rejeições, ele está arrebentado, mas ele vem. Esses olhares não intimida este homem. Então ele nos ensina algumas lições. Primeiro, permaneça firme, porque aquele que prometeu é fiel. Então ele está firme. Ele mostra a resiliência, que é a capacidade de você seguir em frente, mesmo em meio às circunstâncias que são desfavoráveis. Sabe o que isso significa? A correnteza, ela vem, as ondas estão fortes, mas não te impede de você prosseguir, de você avançar. Está vindo, você sabe que está combatendo, você sabe que é uma tempestade, é uma luta, mas ele segue em frente, ele permanece firme. É mais ou menos assim, aqueles olhares, não era um olhar, eram muitos, aqueles olhares, eles indicavam mais ou menos isso para aquele homem: esse ambiente não é para você, sai daqui. Esse lugar não tem as portas abertas para você, sai daqui. Mas ainda assim, ele continua firme, ele continua firme, ele está lá. Eu acho lindo, irmãos, é a fé deste homem. A fé é a capacidade de você seguir em frente, mesmo em meio às circunstâncias contrárias. A fé é isso, é você conseguir seguir em frente. Hebreus 11 vai falar isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é isso. Fé é você seguir em frente. Lembra de Noé? Lembra de Noé? Quando Deus disse para Noé: Noé, faz a arca. Irmãos, Noé não era engenheiro, Noé não tinha uma faculdade de engenharia, ele não era marceneiro, carpinteiro, não mexia com nada disso. Mas Deus disse: Noé, faz a arca. Qual que é o projeto, Deus? Aí Deus dá o projeto para ele, dá a medida por volta de 135 metros de comprimento, por 25 de largura. Deus dá a medida para Noé. Aí Deus diz: faz, Noé. Eu penso, amados, que Noé tenha dito para Deus: com quem, Senhor? Não sou empresário, não tenho plana, não tenho fresa, não tenho ferramenta, não tenho nada disso. E também não tem uma equipe de pessoas comigo. Com quem eu vou fazer? Aí Deus olha e fala: faz com seus filhos. Tem Sem, Cã e Jafé. Tem 3 filhos. Faz com eles. Irmãos, pegar um projeto dessa dimensão, deste tamanho, algo gigante, sem ter ferramenta, abraçar esse projeto, sem ter as tábuas, sem ter as madeiras, se fosse hoje parafusos, pregos e tantas outras, sem ter nada. Como abraçar esse projeto? Noé abraçou. Ele abraçou pela fé, porque ele entendeu: quem pediu foi Deus, quem deu o projeto foi Deus, quem vai dar a conclusão da obra, a finalização da obra é Deus. O que é isso, pastor? É fé. Você não enxerga o resultado lá na frente, você não está vendo nada, mas você segue. Isso é fé. Esse homem está lá do outro lado, lá, na sinagoga. Ele sabe que para ele as portas estão fechadas, mas ele permanece firme. É como se ele estivesse dando uma lição para todos aqueles homens: vocês vieram só para observar, mas eu vim para ouvir o ensinamento daquele que está lá na frente. Vocês vieram para julgar, eu vim para adorar. Aí ele está lá no fundo. Os olhares que estão voltados para ele são esses olhares que aqui foi mencionado. O olhar da rejeição, da acusação, da discriminação, do julgamento.
Mas agora, tem um outro olhar que volta-se para ele. Tem um outro olhar que volta-se para ele. É o olhar da graça. É o olhar do amor. É o olhar de Cristo. Jesus olha para ele. E olhando para ele, Jesus vê não somente a mão mirrada. Jesus olhando para ele, Jesus vê não somente a ferida, o trauma, a dor que ele traz na sua alma. Jesus faz como que um raio-x daquele homem. Aí Jesus vê algo mais. Jesus vê as dores que aquele homem traz na sua alma, em meio da sinagoga, em meio de todos, sabendo que os que estavam ali observando-o para o julgarem, para o acusarem. Aí Jesus para o seu ensino. É como se Jesus fizesse isso. Para o ensino. E olha para aquele homem e diz para aquele homem no meio de todos: vem para o meio. Queridos, eu queria estar naquele culto. Eu fiquei pensando comigo, eu gostaria, que coisa linda, que cena. Vem para o meio. Aquele homem, ele se levanta, ele sabe, é com ele, porque o salmista vai dizer assim: a graça derramou-se dos seus lábios, ou seja, dos lábios de Jesus. A graça se derramou dos lábios de Jesus. Quando Jesus diz para aquele homem: vem para o meio, Jesus está dizendo para aquele homem: olha, todos os olhares que estão voltados para você são os olhares da acusação, da discriminação, do preconceito, do julgamento. Meu olhar é diferente, porque eu conheço a tua dor. O meu olhar é o olhar do amor. O meu olhar é o olhar da bondade. O meu olhar é o olhar da misericórdia. A minha missão é essa. Eu vim para isso. Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Eu vim para os pecadores e não para os justos, porque os justos não precisam de arrependimento. Então, o meu olhar para você, homem da mão mirrada, é o olhar da graça, do amor, da misericórdia. O meu olhar para você é este. Então, não se preocupe com os olhares que estão à sua volta. Vem para o meio. Aleluia. Esse texto nos ensina uma lição, amados irmãos, muito importante. Existe um olhar especial para as nossas vidas. Existe um olhar que nos alcança nos lugares mais secretos, nos lugares mais escuros. Existe um olhar que nos alcança. É o olhar do Senhor. E eu vejo, amados irmãos, que a graça de Deus, que é revelada no Novo Testamento, ela já se faz presente lá no Antigo Testamento. Olha a graça de Deus. A Bíblia vai falar acerca de Naamã. Naamã, ele é um oficial, ele é o chefe do exército do rei da Síria. Ele é o comandante. A Bíblia diz que ele é um poderoso homem. Então, eu fico pensando comigo, como comandante, qual era a vestimenta de Naamã? Quais eram as medalhas de honrarias que estavam no peito de Naamã? Certamente não eram poucas, eram muitas. Haviam muitas marcas se fosse hoje, de diplomas, de honrarias. Mas ele tinha uma outra marca, que não era a marca das medalhas, que não eram as marcas da sua vestimenta como um oficial, um comandante do exército. Ele tinha uma marca que estava lá dentro. Era a marca que os seus súditos, que os seus soldados não conseguiam enxergar. Era a marca que talvez pessoas próximas não conseguiam ver. Mas era a marca que ele sabia.
existe, está aqui dentro. Quando ele chegava na sua casa, certamente quando ia se banhar, que ele tirava a sua roupa, ele via essas marcas. E ele via o quanto essas marcas estavam como que acabando com ele. Mas Deus o enxergou. Deus viu essas marcas. E Deus levanta um profeta. E esse profeta fala com ele, manda uma mensagem. E diz para ele, vai se banhar lá nas águas do Jordão, desce 7 vezes, tal. E ele obedece a palavra e ele vai e faz. E a Bíblia diz que ele sai dali restaurado. Ele chega como um caco, mas ele sai como um vaso. Este homem da mão mirrada é o homem que chega como um caco, mas é o homem que se levanta como um vaso. Ele chega quebrado, mas ele sai restaurado. Talvez você que está aqui nesta noite e alguém que vai nos ouvir por essa transmissão, esteja exatamente como este homem, esteja com algo que está seco em sua vida, esteja com uma marca na sua vida. Veja que a marca deste homem não é uma marca nas 2 mãos, ele tem uma marca em uma mão, é um membro somente, não é marca nos pés, não é marca no peito, é marca em uma mão, é em uma mão. Talvez você que está aqui nesta noite, esteja com uma marca numa área da tua vida, e é uma marca, e essa marca faz você sofrer, e você sabe disso. Mas nesta noite o Senhor tem cura para esta ferida. Aleluia. Talvez seja uma marca que você traz na sua alma, uma marca, uma ferida que foi aberta. Eu já estive aconselhando pessoas que disseram para mim, pastor, eu fui molestada. Eu passei por isso, pastor. Eu fui molestado, e isso daí até hoje me causa dores e me causa tristezas. Talvez seja essa marca. Talvez a marca na tua vida seja a marca da frustração de um casamento, de um relacionamento. Entrou num relacionamento construiu uma perspectiva acerca daquele relacionamento, mas depois você viu que não era nada daquilo, e isso lhe causou uma marca, tem uma ferida de uma traição, que é uma ferida, é algo que dói, é algo que machuca, é algo que fere, é algo que rasga, é uma marca. Esse homem, ele traz uma marca, para a marca que esse homem traz, que os homens não enxergaram, o Senhor enxergou. A marca que está no teu peito e na tua alma, eu quero te dizer, há um que enxerga. Foi dito aqui nesta noite, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Na angústia, foi dito aqui nesta noite, na angústia, o Senhor me revivificará. Ou seja, o Senhor me trará restauração. Aleluia. Creia nisso. Creia que nesta marca, nesta ferida, há um bálsamo de Deus, há um bálsamo do Senhor para curar, para tratar, para restaurar. Pastor, mas como que é isso? Jesus disse para aquele homem no culto, vem para o meio. Jesus está dizendo para aquele homem, olha, eu tenho cura para esta marca que está na tua alma. Eu tenho uma mudança para a tua vida. Dá para você entender como que aquele homem sai daquela reunião, daquela sinagoga, daquele culto? Dá para você entender como que ele sai? Ele sai transformado, ele sai mudado. Ele entende, aquele que me chamou para o meio, me chamou para curar. Ele sai mudado. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você lembra como que foi na tua vida? Eu me lembro na minha vida, janeiro de 1994, eu me lembro como que foi na minha vida. Cheguei no culto com as marcas das minhas feridas, dos meus pecados. Eu cheguei no culto com marcas,
mas naquela noite o Senhor me chamou para o meio. Eu dobrei o meu joelho, entreguei a minha vida a Jesus Cristo, e Ele me deu um banho no seu sangue, me lavou, me fez uma nova criatura. Aleluia! Os meus pecados foram perdoados, as minhas marcas, elas foram como que lavadas, e o Senhor trouxe alegria na minha alma. Houve uma mudança na minha vida, assim como houve uma mudança também na tua vida. E quem fez, pastor? Quem fez a mudança? Não foi a sinagoga, não foram as pessoas que estavam presentes na sinagoga, foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que tratou das marcas daquele homem das mãos mirradas. É o Senhor Jesus que trata das marcas que há nas nossas vidas. É por isso que o apóstolo São Paulo, ele diz em Filipenses: uma coisa eu faço, e sei que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que é Cristo. O apóstolo Paulo sabe, quem tratou das marcas dele foi o Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus tem poder para tratar das marcas que há na tua alma. Quem sabe você sofre com decepções, com frustrações. Tentou concluir um curso e não conseguiu, parou pelo meio, desistiu, desemprego, tantas coisas. Pastor, mas isso marca sim. Marca. Tem tentado uma porta de trabalho e aí não vê a porta, e aí aquela frustração, aquela decepção toda, é uma marca, é uma marca. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele chama para o meio. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus vai dizer assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo assim: troca o fardo. Está pesado o seu? Dá para mim. Eu tenho um fardo que é leve. Eu tenho algo que vai trazer paz para a tua alma, que vai trazer paz para o teu coração. Jesus fez isso na vida daquele homem. Jesus fez isso na vida da mulher samaritana, do Evangelho de João, no capítulo 4. Ela vem com marcas. Ela está agora no 5º relacionamento. Jesus ainda diz para ela: não é o teu